Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Gostaria de dizer que a gente tinha programado então para hoje, dia 20/11, às 20 horas, uma live no Facebook, mas a gente teve algumas instabilidades em relação à internet e à própria plataforma do Facebook. Então nós optamos aqui por gravar a tela e mostrar para vocês, então, publicando nas redes sociais da Leading e compartilhando com vocês sobre o que a gente vai conversar aqui. Hoje o assunto é como fazer a matriz Guth, então por isso vocês estão vendo a minha tela, onde eu vou explicar para vocês o que é, para que serve e como funciona a matriz Guth, de gravidade, urgência e tendência para priorização de tarefas e também para solucionar problemas. A ideia é fazer uma live, um vídeo. A ideia é fazer um vídeo, então, bastante dinâmico, bastante prático. E aí, depois, se vocês tiverem interesse realmente na questão da nossa planilha aqui automatizada, vocês deixem um comentário ali que a gente entre em contato com vocês através das redes sociais. Tá bom? Então, vamos para a segunda planilha aqui, onde eu trouxe uma relação entre o que é importante e o que é urgente. No nosso dia a dia, então, a gente tem muitas tarefas, a gente praticamente não consegue fazer tudo, né, que a gente pode fazer em 24 horas. Parece que o nosso tempo cada vez é mais escasso, parece que a gente tem menos tempo para nossas questões da empresa, de casa, lazer e por aí vai. Então, hoje eu trouxe aqui quatro quadrantes, né, falando sobre a questão relação importância versus urgência. Para que a gente consiga, né, através desses quadrantes, entender como é que funciona o nosso dia a dia em questão de tarefas, atividades, objetivos, metas. Então, o primeiro quadrante que a gente colocou aqui, que é esse vermelhinho, chamado crises, ele normalmente é importante e é urgente. Só que essas questões chamadas crises, elas atrapalham muito o nosso rendimento, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. As crises, elas são provenientes da falta de metas e planejamento, ou a falta de processos bem alinhados e bem definidos. Então, isso acontece porque a gente não planejou, a gente não teve tempo para parar para resolver essas questões de crises e a gente acaba então tendo que fazer elas o mais urgente possível. Quando elas surgem, elas são como um balão prestes a estourar, então a gente tem que largar tudo que a gente está fazendo e focar nelas. Isso é um problema. Por quê? Aí eu vou dizer aonde que isso interfere, tá? Interfere nesse segundo quadrante, que são as metas e planejamento, que é importante, mas não é urgente. Então, por que não é urgente, tá? Porque normalmente o que a gente planejou, né, dentro de metas e planejamento, já tem uma data pré-estipulada, já tem um prazo para acontecer. Então, você não precisa fazer isso o quanto antes, o muito rapidamente. Você faz isso dentro do prazo estipulado. Então, são tarefas que você vai fazendo dia a dia para chegar a um objetivo ou algum processo definido que você queira, então, alcançar para que a gente tenha aí uma meta e um objetivo fluente aí, que a gente consiga seguir e alcançar isso. Então, o que acontece, né? Como que acontece um planejamento, principalmente numa empresa? Normalmente ele é feito com bastante antecedência, com a empresa inteira envolvida. O foco é um objetivo em comum para todos, então todas as atividades que são desempenhadas vão ser resolvidas dentro de um prazo, dentro de um cronograma, e os processos para a resolução de problemas e para o alcance desses objetivos são processos pré-definidos e que estão realmente de acordo entre uma área e outra. Então a gente não precisa tanto se preocupar com algo que está planejado. Por isso que as crises, elas
precisam, de uma certa forma, ter processos, tá? A gente precisa evitar esse aumento de crises no nosso dia a dia. Porque, com certeza, se a gente não solucionar essas crises, elas vão afetar, vão gerar danos às nossas metas e ao nosso planejamento. Então, a gente não quer que isso aconteça. Então, a gente precisa fazer alguns processos e trabalho focando em não ter problemas aí nas metas e planejamento e evitando crises. Quanto menos crise no seu dia a dia, melhor. Quanto menos problemas que precisam ser resolvidos de uma hora para outra sem aviso prévio, digamos assim, melhor. Então, evitar crises é o nosso maior foco quando a gente fala em alcance de objetivos, né? Então, a gente tem que pensar em realmente focar naquilo que a gente precisa solucionar, que realmente vão trazer resultados efetivos para a nossa empresa. Depois a gente tem um terceiro quadrante, que são as interrupções. Ele está como não importante, mas urgente. O que acontece nesse caso? As interrupções, elas são provenientes normalmente da falta de metas e planejamento de outra pessoa. Pode ser alguém da minha equipe, pode ser alguém da minha família que não está envolvido comigo nessas metas e planejamento, ou que não se organizou para seguir o caminho de uma forma que me acompanhe, né? Que te acompanhe nesse alcance de objetivos. Então, as interrupções, elas acabam também vindo para dificultar o nosso trabalho diário, e também é algo que a gente precisa evitar, porque as interrupções, quando alguém não se planeja e elas acontecem, normalmente a pessoa que você delegou para fazer determinada atividade ou determinada função, se ela te atrapalhar no que você está fazendo, você vai largar tudo para auxiliar ela, solucionar o quanto antes, entregar aquilo que ela está pedindo, e aí você volta para fazer o que você estava fazendo, mas acaba tendo situações que você não consegue controlar, então, e aí você muitas vezes precisa retomar tudo que você estava fazendo, e isso vai te atrapalhar no alcance das metas, no alcance dos seus objetivos. O quarto quadrante, que são as distrações, esse amarelinho aqui que a gente está vendo na tela, eles são não urgentes e não importantes. Toda e qualquer distração, ela não é urgente, ela não é importante para o nosso dia a dia. Então, a gente precisa evitar qualquer tipo de distrações, porque se nós não evitarmos, elas vão afetar consideravelmente as nossas metas e o nosso planejamento. Elas são sintomas de descaso com metas e planejamento, porque se você foca em distrações, né, você está fugindo do seu foco principal, que são os processos definidos, o planejamento que você já teve com antecedência. Então, também vão afetar aquilo que a gente já se programou para acontecer. Agora a gente vai mostrar para vocês um pouquinho de como funciona a ferramenta Matriz Gucci. Eu vou explicar o que ela é e como você pode fazer para priorizar tarefas ou resolver problemas na ordem adequada, ok? Bom, Matriz Gucci, então, ela vem das palavras gravidade, urgência e tendência. Ela é um método bastante intuitivo que a gente utiliza, então, para a priorização de tarefas e resolução de problemas mais urgentes e importantes. E ela serve como uma ferramenta estratégica para definir uma ordem de prioridade e também nos indicar por onde começar, porque muitas vezes a gente tem muitas situações acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente não sabe qual delas a gente deve começar ou qual que é muito relevante, muito importante para que a gente comece o quanto antes. Então, essa matriz Gucci nós utilizamos aqui na agência Leading tanto para os nossos clientes quanto para nós, para conseguir desenvolver um trabalho bem focado na resolução de problemas. E normalmente a gente usa no nosso dia a dia também para priorizar tarefas que são importantes no alcance dos nossos objetivos, para a gente lembrar tudo que foi planejado também e seguir conforme o que foi estipulado.
Quando que a gente tem que fazer a GUT, então? Eu tenho aqui embaixo explicando quais são as razões e em que momento a GUT é interessante, a matriz é viável para o nosso negócio. Normalmente é antes de um planejamento estratégico, porque a gente vai desenvolver a matriz SWOT, a gente vai analisar o mercado e a gente vai começar a observar que nós temos alguns problemas internos, algumas situações que vão afetar nossa performance. Então, a matriz GUT ela serve então para você definir quais são esses pontos fracos que você precisa solucionar o quanto antes, senão você vai perder mercado, por exemplo. Ou quais são as ameaças que, se não forem solucionadas agora, com urgência, vão afetar no desempenho da sua empresa, vão afetar no seu faturamento. Então, com a priorização de tarefas, com a priorização de resolução de problemas, a gente consegue, então, identificar isso antes de um planejamento, para que quando for fazer o planejamento, faça da forma adequada que precisa ser. Também a gente pode usar a matriz GUT para, antes de um projeto interno ou consultoria, essa consultoria pode ser até mesmo a contratação de algum profissional ou a contratação de algum fornecedor, algum freelancer, algo que você precisa ter, então, a matriz GUT antes de contratar, antes de começar esse projeto, porque aí sim você vai conseguir passar para a pessoa, passar para a empresa, para o fornecedor, tudo que for adequado, então, para que ele se acompanhe você, então, na resolução de problemas e que você consiga também, junto com essa consultoria, junto com nesse projeto interno, resolver o quanto antes e chegar a um senso comum para alcançar o foco, alcançar o objetivo estipulado. Também você pode utilizar a matriz GUT em qualquer situação onde há mais problemas do que recursos para resolvê-las. Muitas vezes a sua empresa tem uma equipe enxuta, você tem muitas tarefas e você não tem também para quem delegar funções. Então, a gente consegue utilizar a matriz GUT para saber o que você, como pessoa, consegue resolver primeiro e o que você consegue deixar um pouquinho para depois, e aí sim você ter um foco definitivo aí para o alcance dos objetivos e para não ter problemas, não afetar o funcionamento dos processos da sua empresa. E no dia a dia também, você pode utilizar para suas tarefas diárias, durante reuniões com a equipe, né, ou follow-ups. Normalmente essas reuniões elas vão te ajudar a encontrar uma solução para determinado problema de alguma área. E aí, de repente, na semana que vem, vocês focam nesse problema, na resolução desse problema durante uma semana, e na próxima reunião, na próxima semana, vocês acabam, então, retomando esse assunto, vendo se isso foi solucionado, e partem para a próxima resolução de problemas, para a próxima questão que é de urgência, que tem gravidade e que, se não solucionada, pode afetar o seu negócio. Bom, agora a gente vai então explicar para vocês como funciona para priorizar tarefas e solucionar problemas da forma correta. Eu listei alguns problemas aqui que normalmente alguns clientes nossos comentam que tem quando entram em contato com a gente. Então, normalmente, eu não tenho um site, isso é um problema, né? Se você quer se posicionar, não ter um site pode ser um problema e que você precisa solucionar. Aí eu listei aqui, a empresa ainda não está presente nas redes sociais, também pode ser um problema. Outro problema é, os meus concorrentes estão consolidados e eu tenho um caminho muito longo para conseguir alcançá-los. Então, é um problema para o meu negócio. Outra questão é, meus processos são muito manuais, eu não tenho ferramentas adequadas e eu tenho que fazer isso manualmente, então isso acaba sendo um problema para mim. Eu não tenho um profissional de marketing que possa me auxiliar, né, nesses projetos que eu tenho. Eu não tenho um processo de vendas, ou a minha empresa também não é conhecida ainda, ou eu tô com problemas no meu faturamento, eu não tô atingindo meus objetivos, não consigo vender, o meu público não conhece os meus produtos,
A minha taxa de cancelamentos é alta, então o cliente contrata e fica por pouco tempo, permanece por pouco tempo na empresa, depois ele cancela. Ou os clientes não estão satisfeitos com o que eu tenho entregue para eles, com o que a minha equipe tem entregue para eles. Esses problemas são individuais de cada empresa, então você pode vir aqui e adicionar os problemas que você achar que são de acordo com o seu negócio, né, com a sua realidade. Bom, agora a gente vai começar então a construir a matriz Guth. A primeira coluna aqui a gente vai colocar uma pontuação de gravidade, na segunda uma pontuação de urgência, na terceira uma pontuação de tendência e ao final a gente faz o cálculo então gravidade vezes urgência vezes tendência, a gente vai ter um resultado aqui e na última coluna a gente vai ter um ranking, onde a gente vai saber qual atividade, qual problema solucionar primeiro. Para explicar como é que isso funciona, a gente tem aqui mais uma tabelinha que a gente traz o que significa, então, cada uma dessas colunas de gravidade, urgência e tendência, e o peso que cada uma tem para que a gente consiga, então, aqui colocar esses valores em cima e saber quais são os resultados finais. Primeiro, a gente tem o número 5, tá? O peso 5 para a gravidade, que significa que o 5 é extremamente grave, ele pode causar danos à minha empresa e à minha estratégia. Na parte de urgência, o 5 significa que precisa de uma ação imediata, aquele problema precisa ser solucionado imediatamente, né? A tendência é que se nada for feito com o peso 5 aqui, a gente pode ter um agravamento a curtíssimo prazo, então um agravamento imediato, em tempo real, eu diria. O peso 4, então, na coluna gravidade, significa que é muito grave. Na coluna urgência, é que é urgente. Na tendência, se nada for feito, vai piorar a curto prazo. Depois a gente tem aqui, no peso 3, a gravidade, nesse caso, é meio termo, então é grave. A urgência precisa ser solucionada, então, o mais rápido possível. Ela vai piorar, vai ter problemas a médio prazo. No peso 2 a gente tem que é pouco grave, na questão de gravidade, então nos danos causados, esse aqui é pouco grave, não vai afetar tanto. A gente tem aqui na urgência que ele é pouco urgente. A gente tem na tendência que se nada for feito ele vai piorar a longo prazo. E aí a gente vai para o último peso aqui, que é o 1, que se a gente tiver problemas com esse peso, a gente não tem gravidade, né? Não vai ter danos. Não tem pressa para solucionar esses problemas e que não vai piorar em nenhum momento, não vai afetar nada na sua empresa se nada for feito em relação a isso. Bom, então eu diria que sim, eu vou começar a colocar os números aqui e a gente vai ver como que isso vai surtir resultado no final. Então, não ter um site para mim é grave, então é extremamente grave, né? Então eu coloco 5. Eu tenho urgência em ter um site? Claro que sim, eu preciso de uma ação imediata. Ao meu ver, é uma questão muito importante. Se eu não fizer nada, eu vou ter um agravamento imediato nisso, porque os meus concorrentes já estão lá e eu não estou, então eu vou colocar 5 aqui. Todos esses números eu estou supondo aqui, estou exemplificando para que a gente consiga ver quais são as priorizações, tá? O segundo problema é não estou presente nas redes sociais. Então, aqui, eu diria que primeiro eu preciso ter um site antes de ter uma rede social, né? Que é importante para a presença digital começar com um site. Então, aqui eu vou colocar que a gravidade é 4, então é grave. E também ele não vai ser tão urgente, porque eu preciso primeiro fazer um site para depois ter essa rede social, ou não necessariamente, eu posso ter a rede social antes do site sem problema nenhum, não vai afetar em nada, mas aqui, no nosso exemplo, eu diria que aqui é número 3, aqui, depois eu coloco aqui que eu vou priorizar a curto prazo, então é 4.
Então, depois que eu finalizar o site, ou enquanto eu estiver fazendo o site, eu vou ter as minhas redes sociais, vou ter uma atuação nas redes sociais. Depois, os concorrentes estão consolidados. Isso eu considero gravíssimo, tá? Extremamente grave. Considero também que precisa de uma ação imediata. E considero que se não tiver se nada for feito, a tendência é piorar a curto prazo. Tá vendo que já vai somando aqui a priorização no final, né? E vai dando um ranking de realização dessas tarefas, dessa solução desses problemas. Depois eu tenho aqui meus processos são muito manuais. Isso pode ser um problema no começo, mas não é tão grave assim. Então eu diria que é grave, mas que é pouco urgente. Eu vou colocar aqui 3 o mais rápido possível. E que vai piorar a curto prazo, na verdade. Esse aqui pode piorar a longo prazo. Aqui, desculpa. Depois eu tenho aqui, não tem um profissional de marketing. Talvez isso não seja tão grave assim, né? Eu posso contratar uma agência, posso contratar um freelancer, posso fazer eu mesmo. Então, talvez não seja um problema não ter um profissional de marketing. Mas se eu entender que para a minha empresa é importante ter um profissional de marketing focado em fazer a administração dos processos de marketing, então isso é um problema para mim, para minha empresa. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui que ele é grave. Então, vou colocar aqui o número 3. Vou colocar aqui que ele precisa ser solucionado o mais rápido. Aliás, vou botar aqui que tem pouca urgência. E que vai piorar a longo prazo. Vou colocar aqui, não tem um processo de vendas, então isso é um problema extremamente grave, é um problema que é urgente e que pode piorar a curto prazo. Depois, a minha empresa não é conhecida. Primeiro, eu preciso pensar em como fazer para tornar ela conhecida. Então, eu acho que o site é mais prioridade do que um planejamento, é mais prioritário do que fazer a empresa conhecida. Então, eu diria que aqui é pouco grave, pouco urgente e que vai piorar a curto prazo. Meu faturamento não tá bom, então isso aqui é extremamente grave, precisa de ação imediata, a tendência é piorar se não for feito nada. Não consigo vender, também é um problema porque afeta o faturamento, então é uma ação urgente. Então percebeu que aqui a gente tem muito forte a questão das vendas, né? A área de vendas não tem processos definidos e precisa de uma solução, ou você não está conseguindo ter tempo para resolver isso, para sair e vender, e isso consequentemente vai afetar no seu faturamento, porque se não tem vendas, não tem faturamento, e você não tem também um marketing para poder conquistar novos clientes, para conseguir fazer o ciclo de vendas acontecer, o funil de vendas fluir normalmente. Então, o meu público não conhece meus produtos. Então, é aquela questão aqui, minha empresa não é conhecida. Se o meu público não conhece meus produtos, isso também é um problema, afeta as minhas vendas. Eu vou colocar aqui que é muito grave, que é urgente e que vai piorar a curto prazo. Minha taxa de cancelamentos é alta. Poxa, eu não consigo vender e ainda estou tendo problema de cancelamento dos meus clientes, então é muito grave essa questão. Então, ou eu preciso fazer um processo de retenção de clientes, um relacionamento com meus clientes também para mantê-los na empresa, ou eu preciso buscar novos ou fazer os dois ao mesmo tempo. No caso desses problemas que a gente apresentou aqui, os dois ao mesmo tempo. É muito importante ter os dois processos. Porque quando eu perco clientes, é muito mais difícil eu conquistar novos e mais caro também do que eu manter esses clientes que já estão na casa, mantê-los mais barato do que ter novos, né? Como eu falei. Os clientes não estão satisfeitos, isso então afeta consequentemente na taxa de cancelamento. O que eu preciso fazer para solucionar isso? Então, a gente está vendo aqui que tem um monte de priorizações, né? Então, se os clientes não estão satisfeitos, eu preciso resolver. Mas isso é grave? É extremamente grave? Eu acredito que é extremamente grave, que é urgente e que vai piorar a curto prazo. Então, aqui a gente já tem um ranking, aqui é o número
a posição de solução desses problemas. Então, aqui, todos os que estão com o número 1 significa que eu preciso solucionar primeiro, os que estão com o número 2 em segundo, os número 3 em terceiro e assim por diante. Então, eu tenho esse ranking de solucionamento de problemas ou de priorização de tarefas. Esse ranking vai me mostrar o que eu preciso resolver com mais urgência, na ordem correta, e também, se eu tiver muitos número 1, eu tenho um problema. Ou eu não tenho recursos, eu não tenho pessoas que possam me ajudar, ou eu não estou delegando. Isso também é bem importante. Se eu não estou passando tarefas para outras pessoas da equipe e estou pegando tudo para mim, isso também vai afetar no desempenho da empresa, consequentemente, em todos os outros problemas que a gente tem aqui. Então, basicamente, a matriz Gucci é essa. Se vocês têm interesse, então, deixem um comentário que eu vou mandar um link para vocês se cadastrarem e baixarem essa matriz automática, que a gente já fez, já deixou ela pronta para você utilizar. E a questão problemas aqui, gravidade, tudo você vai preenchendo ao longo do uso da planilha. Espero ter ajudado aí nessa questão. Fiquem à vontade para usufruir dessa ferramenta, principalmente antes do planejamento estratégico ou antes de contratar um profissional de marketing, uma agência de marketing, ou para solucionar problemas internos com poucos recursos e também durante as reuniões, né, para evitar que a equipe não consiga atingir as metas e objetivos. Basicamente, essa é a explicação e agradeço por vocês terem assistido até aqui. Até mais, então. Abraços.